Graças, paz, abençoados. Amém? Bendito seja o Eterno, o Yahvé, o Deus de toda glória, de todo poder, de toda exaltação. Aquele que vive e reina. A Cristo Jesus, o autor de toda salvação. Bendito seja Ele. Sou o irmão Van. Quero agradecer a Deus por sua vida, pelo mais novo inscrito, a mais nova inscrita neste canal, Metanoia da Graça. Amém? Louvado seja o Cristo eterno. Então, sou aqui de Cabedelo, da capital Paraíba, Cabedelo, estado da Paraíba, cuja capital é João Pessoa. Nordeste brasileiro, para todo o Brasil, assim Deus querendo. Louvado seja Ele. Então, meu querido e amado irmão, eu quero deixar aqui, eu quero dar continuidade, a esse estudo que tem ajudado muitos cristãos, principalmente alguns irmãos da graça, que por não... talvez por apenas assistir um canal, e onde diz lá assim, não assista o canal do irmão Van, do irmão Júlio Chave, porque ali é heresia, porque ali tem doutrina de homens, porque eles não são da graça. Meu amado, eu pergunto a você, qual é o conceito que você tem sobre graça? O que é que você entende sobre graça? A salvação, diz as Escrituras, pertence a Deus e não ao homem. Então, quer ver uma coisa? Olha como também a gente vai chegando, eu particularmente, vou chegando a um entendimento de que cada vez que você vai dando um estudo diferente, você percebe que alguns líderes dos canais dos irmãos em graça, da graça consumada, ele se manifesta ao contrário, por não aceitar o teu ponto de vista, por não aceitar a tua opinião, o que você expõe no teu canal. Então eles se acham a última gota da Coca-Cola, a última gota d'água no deserto. Eles se acham o manda-chuva, eles se acham o dono da verdade, o absoluto. Mas eu, pela misericórdia de Cristo Jesus, eu fico com as Escrituras. Eu não sou dependente de nenhum canal, de nenhum irmão da graça, de nenhum pastor, de nenhuma denominação. Não. O que é que o irmão Van defende? O irmão Van defende as Escrituras e a soberania do único Deus verdadeiro. Ponto final. Então não estou aqui para defender a doutrina de... Se bater com as Escrituras, defendo. Dizer que a escatologia é consumada, perfeito. Eu defendo, eu aceito, certo? Eu entendo, eu estou de mão dadas com eles. Agora, nem todas as doutrinas de alguns pregadores da graça bate com as Escrituras. Não, diverge pelo contrário, diverge muito com as Escrituras. Então, resumindo, se você está abrindo o canal da graça para pregar o Evangelho da graça, se você discordar em um ponto sequer, basta discordar de um ponto, você não faz parte da graça, você é excluído, você é rejeitado e é discriminado pelos irmãos, pelos alguns pregadores da graça. Então eu defendo as Escrituras e a soberania de Deus. O que é que eu venho pregando? Deus é soberano, é dele que procede o bem e o mal. Quem me diz isso? Quem me garante isso? As Escrituras. Foi Deus que criou o bem e o mal. A Escritura diz que Deus criou o bem e o mal. A Escritura diz que o mal vem de Deus. A Escritura diz... é Deus que abençoa, é Deus que amaldiçoa. Quem diz isso é a Bíblia. Mas se você defender este ponto de vista, você é discriminado, você é rejeitado e você, por alguns irmãos pregadores da graça consumada, você não faz parte
da graça. Você não tem a graça, você não tem o Espírito e você é excluído do rol de alguns irmãos, né? E até eles pedem no canal que não assistam. Agora, meu querido e amado irmão, você aí do seu canal que me exclui, né? Eu não estou nem aí para você. Eu não estou dando nem atenção nenhuma para o que você fala, né, do que eu prego. Eu prego Bíblia, eu prego verdade, eu prego soberania de Deus. E outra coisa aqui, repito, Deus não precisa de você, que você o defenda, né, para dizer que Deus criou o bem e o mal. Não, quem criou foi Moloque. Isto é uma invenção sua, isto é uma inverdade, isto não procede das Escrituras. Então, perceba que o Deus, agora o negócio vai estreitar, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus da Nova Aliança, do Novo Testamento. O Deus da lei é o mesmo Deus da graça. O Deus que criou o bem e o mal, lá no Antigo Testamento, Isaías 45:7, é o mesmo Deus que ainda opera com o bem e com o mal na graça. E você vai ver isso. Você não pode negar isto. Você que se assistir este vídeo, aonde ele chegar, você não pode dizer, a não ser que você diga assim: Pedro foi um herege, Jesus foi um herege, Paulo foi um grande herege, Jesus foi mentiroso, Pedro foi mentiroso, Paulo foi mentiroso. Jesus, Pedro e Paulo não tiveram o Espírito o Espírito Santo. Você vai ter que dizer isso, porque perceba aqui, olha esses 2 versículos que eu vou lançar para você. Já falei no estudo passado e vou repetir, para que você saiba, para que você aprenda, para que você creia, segundo as Escrituras, que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que manifestou lá aquele mal em Ana, em Jó, no Egito, sobre Faraó, seu exército, o Deus que manifestou o mal, né, que fez pessoas perecer lá entre as nações no Antigo Pacto, é o mesmo Deus que continuou operando e continua operando até os dias de hoje. Você, meu irmão, que diz que eu sou um herege mentiroso, você vai ter que engolir as Escrituras. Preste atenção aqui nesses 2 versículos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Antes, eu lhe peço a você que está me vendo pela primeira vez, a você que ainda não é inscrito neste canal, dá uma força ao teu amigo aqui de Cabedelo, irmão fã. Se inscreva no canal, compartilha e comenta aí para a glória de Deus. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Agora, 1 Pedro 2, estou aqui no 5, no 6 agora, o 6. Porquanto assim está registrado nas Escrituras, eis que ponho em Sião. Presta atenção daqui para frente. Olha, quem está escrevendo é Pedro. Se alguém tem que ser chamado de herege, chame Pedro de herege. Diga que Pedro foi um grande mentiroso. Diga que Pedro não teve o Espírito Santo. Você, né, pregadorzinho aí da graça, olha, leia aqui 1 Pedro capítulo 2, versículo 6. Porquanto assim está registrado nas Escrituras, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela depositar sua confiança jamais será envergonhado. 7. Assim sendo, para vós, os que credes, ela é preciosa, mas, olha o mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal, a pedra angular. Agora o 8, meu amado, o 8, mastiga isso aqui, ó. E pedra de tropeço, serviu de tropeço para milhões de gente, e até hoje ainda serve. E rocha que causa a queda. Rocha que causa a queda. Ela é quem causa a queda. A pedra de tropeço é ela quem causa a queda de muitas pessoas. Porquanto
Aqueles que não creem tropeçam na pedra por serem desobedientes. Guarda esta palavra aqui, ó, desobediente. Quem que tropeça na pedra? Os desobedientes. Por que foram desobedientes? Porque tropeçaram na pedra. Todavia, para isso também foram destinados. Eles tropeçaram na pedra, meu irmão, não creram, não aceitaram, não foram convertidos, não receberam o Espírito, não temeram a Deus, não aceitaram a Cristo, nem o Evangelho de Paulo, por causa disso aqui. Não foi por causa da carne ativada, né? E nem foi porque eles eram filhos do diabo, porque eles eram filhos, porque eles eram ímpios. Não, 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 não. Você que não está querendo entender a verdade. Se liga aqui, ó. E pedra de tropeço e rocha que causa queda. Que causa a queda. Porquanto aqueles que não creem tropeçam na pedra. Por que não creem e por que tropeçam? Por serem desobedientes. E por que são desobedientes? Todavia, para isso também foram destinados. Nasceram para não crer, nasceram para tropeçar, nasceram para ser incrédulos, nasceram para ser destruídos. Quem fez isso? O Deus de Pedro. O Deus de Pedro, a rocha. Quem era a rocha? Cristo. O Cristo pré-encarnado, o Cristo eterno, o Deus Espírito, que era a rocha, ele fez com que pessoas não crescem, tropeçassem, fossem desobedientes. E isso tudo eles foram destinados para não crer, destinados para serem desobedientes, destinados para não serem salvos. Quem disse isso? Pedro. Pedro foi um grande herege. Pedro foi um grande mentiroso. Para você que diz que o Deus soberano do Antigo Testamento não é o mesmo. O Deus que endureceu o coração de Faraó, do seu exército, das nações, é o mesmo Deus que estava operando, o Deus de Pedro, que estava operando aqui, ó. Destinou, endureceu o coração de milhares e milhares e milhões de pessoas para não crer. Quem fez isso? O Deus de Pedro. Reclama com Pedro, rasga as cartas de Pedro, se tu não quiser aceitar esta verdade estampada aqui, ó. Outro texto, na nova aliança, novo pacto, na graça, aqui é graça pura, meu irmão. Aqui é graça pura. Aqui, ó. Eu espero que você assista e comenta aqui que isto aqui é uma inverdade, que isto aqui é uma mentira, que eles não foram destinados. Eles mesmos se autodestinaram. Não, foi a carne ativada dessas pessoas que não quiseram aceitar, que se distanciaram, que não deram crédito. Foi a carne ativada? Foi não, foi o Deus de Pedro. O Deus de Pedro. Outra aqui, meu amado, para a gente entrar no assunto, está lá em Romanos, capítulo 11, e o versículo de número 8. Aqui, ó. Eu quero ver tu sair dessa enquadrada aqui de Paulo. Olha só, o Deus de Paulo. Romanos, Novo Testamento, Nova Aliança, Novo Pacto, Novo Céu, Nova Terra. Aqui, graça pura. Romanos, graça pura. Por quê? Paulo que está escrevendo. Paulo escreve para os seus irmãos em Roma. Graça pura aqui, viu, meu amado? Aqui, ó. Como está escrito, o Deus de Paulo, lhes deu um espírito de entorpecimento. Ué, e Deus ainda estava operando aqui? Paulo está confirmando o que Isaías escreveu? Paulo está dizendo que Isaías está certo? Paulo está dizendo que Isaías não foi um contexto isolado, que Isaías não tinha o Espírito de Cristo? Paulo disse isso? Não, pelo contrário, Paulo confirmou, Paulo deu crédito, Paulo escreveu para os irmãos e dizendo isso aqui, olha, que o Deus de Paulo, o Deus da nova aliança, o Deus da graça pura, lhes deu um espírito de entorpecimento, olhos para não enxergar e ouvidos para não escutar, até o presente dia. Eu quero ver se você vai dizer que Paulo foi um mentiroso e que Paulo foi um grande herege. Será que você tem coragem? Você tem, claro que tem, claro que você vai dizer. Então, meu amado, apenas para começar com esses dois versículos, fora o que Jesus diz,
fora o que Tiago disse. Calma, a gente vai ver tudo isso dentro da graça pura, né? Da nova aliança, do Novo Testamento. Perceba que Deus não muda. Está aqui, ó. Deus não é Mamon, Deus não é Maomé. Deus é santo, é puro, é verdadeiro, é perfeito na sua obra. Está aqui, meu amado. São 2 versículos, apenas 2, mas vamos para outro. Vamos para outro. Paulo, Pedro, graça pura neles. Está aqui. Conhecimento é bom, meu irmão. Conhecimento é bom. E a gente cresce, a gente tem gosto, tem prazer em ler, né, e crescer no conhecimento. Segundo as Escrituras, não sou adepto de nenhum pregador da graça. Não, eu não tenho paizinho na graça. Não, eu acredito no que as Escrituras diz. Estudo para isso, meu amado. Porque eu sei que muitos vão se levantar, até mesmo pessoas da graça, para querer combater. Agora, combata aqui, ó. Você não está me combatendo, não. Você está combatendo as Escrituras. Aqui é graça, aqui é nova aliança, aqui é novo pacto. E no novo pacto, Paulo diz, foi Deus que ele deu um espírito de entorpecimento. No vídeo passado que vai sair hoje, eu vou falar sobre isso aqui, ó. O que é entorpecimento? Você sabe o que significa essa palavra aqui na língua original grega? Então, beleza? Tranquilidade, vai deixando o like aí, meu querido e amado irmão. Vai compartilhando esta mensagem quando terminar. E se inscreva neste canal para a glória do Deus eterno. Amém? Agora vamos aqui. Espírito de entorpecimento, quem disse foi Paulo. É uma palavrinha grega, só para você ter uma ideia. Catánesis, né? Aqui, ó, perda de consciência, foi Deus que fez com eles. Incapacidade para pensar adequadamente, foi esse Deus que fez nessas pessoas aqui, ó. Entendeu? O que mais? Estar no sono profundo. Deus fez com que eles não tivessem nenhum entendimento da verdade para não serem salvos. Quem fez? Foi Deus. É o mesmo Deus que está operando aqui, ó. Quem disse foi Paulo. Paulo apenas confirmou e disse assim, ó, é verdade. O Deus da antiga aliança é o novo Deus. O Deus que estava operando, né, no antigo pacto é o mesmo Deus soberano que operou nos dias de Paulo e opera nos dias de hoje. Amém? Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Aqui, de volta para... Vamos voltar aqui agora. Vamos entender isto aqui, ó. Deixa eu ver o horário aqui. Belezinha. Vamos aqui. Voltar para 2 Tessalonicenses. Olha só, tem mais, meu amado. Não parou aqui não, tem mais. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 1, capítulo 1. Agora quem disse foi Paulo. Olha o que é que Paulo diz. Versículo 7 e o versículo 9. Do 7 ao 9. E quanto a vós, que sois atribulados. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Isso. Vós, de pleno alívio, bem como a nós, assim que o Senhor Jesus se revelar do céu com seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes, 8, ele punirá os que não conhecem a Deus, os que não são submissos ao Evangelho de nosso Senhor, certo? Presta atenção, ele punirá, aqui Paulo está no ano 52, lançando para o ano 70, na vinda do Filho do Homem, na grande tribulação, e esses seriam punidos e não seriam salvos, não iriam alcançar a salvação. Punirão os que conhecem a Deus e os que não são submissos ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E o 9, eles sofrerão aqui, ó, pessoas no tempo de Paulo, sofrerão a pena de destruição eterna, a separação permanente da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Então Paulo estava dizendo que essas pessoas iriam ser punidas e iriam ser separadas permanentemente, ou seja, eternamente sofreriam a pena da destruição e nunca iriam encontrar o caminho da salvação ou da verdade. Aí você vem para o capítulo 2, vamos estreitar isso aqui agora. Quem está escrevendo é Paulo, nova aliança, graça pura, né?
Vamos aqui, capítulo 2, versículo 9 e 10 agora. Aqui o 9. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias, e com todas as artimanhas e engano proveniente da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram, presta atenção, estão perecendo, rejeitaram o amor da verdade e que os poderia salvar. Tranquilo? Beleza? Agora, aqui o versículo de número capítulo 1 e o versículo 8 diz, vamos trabalhar em cima desses versículos. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não são submissos ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode até me dizer assim, irmão Van, eles não conhecem, não são submissos por causa da sua carne ativada. Não, meu querido. Esqueça a carne ativada. A carne ativada para Deus é nada. Foi Deus que a criou. Deus a conhece. É Deus que controla a sua carne ativada, a minha carne ativada, como controlou aqui, Lembra lá que Paulo disse, Romanos capítulo 1, versículo 8, foi Deus que deu um sono profundo para que eles não aceitassem a Cristo e não fossem salvos. Quem disse foi Paulo, não irmão Van. Eu apenas estou repassando o que é soberania de Deus, que talvez você, meu irmão, esteja conhecendo agora. Mas vamos para frente. Versículo 8. Os que conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho de Cristo Jesus. Versículo 9. Versículo 9. Aqui, eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação permanente da presença do Senhor. Ou seja, sofrerão a penalidade de eterna destruição, banidos da presença do Senhor. Capítulo 2, versículo 9 e 10 diz, aos que perecem, aqui versículo, voltando para cá, vamos entender isso aqui, eles sofrerão, aqui os que não o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, eles sofrerão a pena da destruição, separação permanente da presença do Senhor. Então, ali o texto, quando diz sofrerão penalidade e aos que perecem. Capítulo 2, vamos voltar aqui, versículo 9 diz, ora, aqui, sinais, o 10, vamos voltar. E com todas as artimanhas e proventos de justiça, os que estão perecendo. Aqui, pronto. Capítulo 2, versículo 10, Paulo que está escrevendo isso aqui. É Paulo que está dizendo, Paulo é graça pura. Ou Paulo não tem o Espírito Santo. Ou Paulo foi um mentiroso. Ou Paulo foi um grande herege. Presta atenção. Aos que perecem, os que estão perecendo, ou aos que perecem. Aqui agora, os que perecem, vem de um verbo grego, apólime, que significa os perdidos, ser privado de. Ou seja, Deus privou estas pessoas de conhecer, de entender, de aceitar, de serem transformados. Quem fez isso? O Deus de Paulo. O Deus que Paulo conheceu. O Deus que salvou Paulo no caminho de Damasco fez isso aqui, artimanha de engano proveniente da injustiça para os que estão perecendo. Porquanto o Deus de Paulo fez isso aqui, com que eles rejeitassem o amor da verdade e que eles não fossem salvos. Quem fez isso? O Deus de Paulo. Vou provar para você. Você vai ver na sua Bíblia e você vai mesmo ter a certeza de que o Deus de Paulo continuou. O Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus da lei é o mesmo Deus da graça. É o mesmo Deus do novo pacto. Então aqui, para os que perecem, vem de um verbo grego, apólime, que significa os perdidos. Por que se perderam? Por causa da carne ativada? Porque eles quiseram? Porque eles eram cegos? Não, porque Deus fez com que eles se perdessem ou não achassem o caminho da graça. Tem mais? Tem. Foram privados de.
É a mesma coisa disso aqui, ó. 1 Coríntios 6. Isto é soberania de Deus, meu irmão. Não estou aqui para defender canal de ninguém, nome de ninguém. Repito, eu defendo as Escrituras e a soberania do Cristo eterno, do Deus eterno, de Iavá, Iavé, do El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso das Escrituras. 1 Coríntios aqui agora, vamos aqui a 1 Coríntios, olha o que é perecer aqui, ó. Os que perecem, ou seja, apólime, foram separados, foram rejeitados. Deus não quis que eles fossem salvos, Deus os rejeitou. Deus fez com que eles perecessem e não conhecessem a verdade. Deus mesmo, o Deus de Paulo, fez com que eles rejeitassem ou não aceitassem a verdade para ser salvo. Você vai dizer, eu quero ver se você tem coragem de escrever aqui. Paulo foi um herege, Paulo foi um mentiroso. Olha o que é um apólime, quer dizer, perdidos. Deus fez com que eles ficassem perdidos e Deus mesmo fez com que eles fossem privados da verdade. 1 Coríntios capítulo 1, né, versículo 18, aqui ó, apólime, 18 é isso aqui ó. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, apólime. Porém, para nós, os que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Deixa eu ver se tem o 19. Tem, 19. Porquanto está escrito, destruirei, apólime, a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens ocultos. Deus destrói a sabedoria dos sábios, Deus rejeita a inteligência dos homens cultos. Quem faz isso é o soberano. Ele rejeita, ele destrói, ele constrói, ele dá sabedoria a quem não tem, ele tira a sabedoria de quem tem, ele tira a inteligência de quem tem e dá a quem não tem. Quem faz isso é a carne ativada. Meu amado, passa a crer nas Escrituras e deixa de ser copiador, tu é xerox, né, de quem vem ali, ó, daquele canal que você sabe que eu quero, o canal que eu quero dizer, certo? Então, tá aqui, ó. Deus disse, versículo 18, aqui, ó. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, perecendo. Apólime é o mesmo que está lá. E quem fez isso aqui, ó, quem está destruindo, certo? Quem não quer que pessoas sejam salvas, quem não quis, foi o próprio soberano, o Deus da Bíblia, o Deus e Pai de Cristo Jesus. Agora, os perdidos, a pergunta é, por que estas pessoas nunca conhecerão, aqui, ó, aqui mesmo, ó, por que estão sendo destruídos e nunca, a pergunta é, nunca serão salvas, aqui ó, porque estas pessoas nunca conhecerão a Deus, nunca obedecerão ao Evangelho de Cristo, vão perecer e nunca serão salvas. Aqui, ó. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos. Quem fez isso aqui no coração? Quem induziu estas pessoas ao erro? Quem? Você quer saber? Você vai saber, meu irmão. Foi o Deus de Paulo. Ah, meu irmão, agora que eu não acredito. Pode me chamar de herege, de mentiroso, que eu não sou da graça, que eu não faço parte desse sistemazinho da graça nos dias de hoje, certo? Então vamos lá. Aqui, ó. Então, porque essas pessoas nunca conhecerão a Deus, nunca obedecerão ao Evangelho de Cristo, nunca ouvirão, descerá no seu coração a verdade, vão perecer e nunca serão salvos. Se você não atentar, preste atenção que eu vou lhe dizer aqui agora. Se você não atentar, certo? Entender, se você não procurar entender e não aceitar as revelações do Deus soberano que está aqui, ó, na vida de Paulo, foi Paulo que disse isto aqui, olha só, aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, aqui ó, e o versículo 10, olha o que Paulo diz,
com todas as artimanhas e engano provenientes da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor da verdade e os que poderiam salvar. Quem fez isso aqui? Esses homens rejeitaram a verdade. Quem é que colocou esses homens no caminho da destruição? Você vai saber, meu amado. Não saia não, calma. Está tomando leitinho? Já está se fortalecendo? Já está passando a crer na soberania de Deus? Que o Deus que operou lá no Egito é o mesmo Deus que continua operando? Foi Paulo que escreveu, Pedro que escreveu, Jesus que falou, né? Que Deus endureceu o coração, que Deus não quis que pessoas fossem salvas, porque Deus já tinha escolhido, Deus já sabia quem iria ser salvo e quem não iria. Quem disse foi Jesus. Jesus também foi um herege. Então vamos aqui. Se você não tentar entender, preste atenção, e não aceitar as revelações do Deus soberano, em seus planos, projetos, vontade e propósito, você vai dizer que Deus é mau, injusto e pecador. Aqui é que está todo o mistério, meu irmão. Se a revelação da soberania de Deus não descer ao teu coração, a tua mente vai estar sempre acusando Deus, vai dizer, não, eu não posso crer dessa forma não, que Deus fez pessoas perecerem, que Deus rejeitou pessoas, que Deus manifestou um poder para que eles não crescem na verdade. Não! Se Deus fez isso, Deus tem dupla personalidade. Não, esse não é o Deus de Paulo, este é Moloque. Não! Deus fez isso aqui, pessoas, Deus criou seus filhos para rejeitarem eles. Deus, não, isso é uma heresia, isto é uma inverdade, isto é texto fora do contexto, isto é um pretexto, isto é um mentiroso, este canal tem que sair do ar, o YouTube tem que excluir o canal do irmão Van. Quem falou foi Paulo, não é irmão Van não. Paulo que disse, capítulo 1, capítulo 2, do primeiro versículo de 2 Tessalonicenses, Paulo escreve. Capítulo 1, versículo 1 de 1 Tessalonicenses, Paulo é quem escreve. Estas palavras não é do irmão Van não. É de um homem chamado apóstolo Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Foi Paulo que disse que eles iriam ser enganados, essas pessoas iriam perecer, não iriam rejeitar a verdade e não iriam ser salvos. E não iriam ser salvos. Quem disse foi Paulo. Se você não crer na soberania de Deus, meu irmão, ou se você pelo menos não ceder um pouco, você vai dizer que Deus é mentiroso, injusto, mau e pecador. Você vai ter essa noção de Deus, essa concepção de Deus. Você vai ter essa visão de Deus. Não, Deus fez isso, é mau. Deus fez isso, é mentiroso. Deus fez isso, é um herege. Deus fez isso, Deus é enganador e Deus é pecador. Presta atenção, você pode até pensar isso. Deus não é nada disso que você está pensando. Você vai dizer que a Bíblia foi um livro de contos de fadas. Você vai dizer que Paulo foi o maior herege e o maior mentiroso da sua época. Sabia disso? Por quê? Eu estou mostrando toda a soberania de Deus, de Gênesis até Apocalipse. Que o mesmo Deus que criou o mal, o mesmo Deus que opera o bem e o mal, está aqui, ó, na graça pura. Eu vim lá do Êxodo, aí vim passando, vim Jó, Ana, Samuel, e vim passando. Agora eu entrei no Evangelho de João, no livro histórico de João, vim Mateus, vi João, agora eu estou nas cartas de Paulo, fui Pedro. Pedro disse isso aqui, ó, olha só, para a gente fechar isso aqui. Paulo disse que eles iam perecer. Quem fez isto aqui? Vou provar para você no próximo vídeo. Agora, olha o que é que Pedro disse. 1
1 Pedro, você vai lá, 1 Pedro, aí você vai lá, capítulo 2, e depois você vem, versículo 8, e diz aqui, ó, e pedra de tropeço e rocha que causa a queda, porquanto aqueles que não creem tropeçam na palavra, os que não creem, eles não vão acreditar na soberania de Deus. Os que não creem não acreditam que Deus controla o bem e o mal, que vem dele o bem e o mal, porque eles tropeçam na palavra. Por serem, eles são sempre desobedientes. Eles vão dizer, Deus é mau, Deus tem pecado, Deus é mentiroso, e Deus enganou, e Deus preparou pessoas para perecerem. Aqui, ó, são desobedientes. Todavia, para isso também foram, aqui, esta palavrinha aqui, ó, procura saber o que é destinados. Foram destinados para serem desobedientes e para não crer na mensagem e serem salvos. Quem fez isso? Foi o Deus de Pedro. Agora, olha o 9. Já por outro lado, olha o que é que Deus fez com outras pessoas. Porém, vós, olha quem Deus escolheu para essa finalidade aqui. Ó. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Enquanto Deus rejeita uma parte, Deus aceita, Deus elege, Deus convoca, Deus chama outras para proclamar as suas grandezas soberanas. Você consegue entender isto? Não? Espero que esteja entendendo. Então, se você não entender isto aqui, que foi o Deus de Pedro que fez isso, certo? Aqui, ó, que destinou pessoas para não serem salvas, para não o aceitá-lo, para não o temê-lo e para rejeitar, serem desobedientes. Se você não crê no Deus de Pedro, é porque a pedra de tropeço ainda está no seu caminho. É porque, eu não vou dizer isso, que eu sei que você é meu irmão em Cristo. Mas você é da graça, você tem o Espírito Santo. Apenas não chegou ainda o entendimento que o Deus do antigo pacto está aqui, ó. É o Deus de Pedro aqui, ó. Pedra de tropeço, rocha que causa queda. É ele que causa queda. Não é a carne ativada, não é o homem. Tranquilidade? Beleza? Então, aqui, se a gente não crê, se o entendimento não crê, eu vou pensar que Deus foi o maior injusto, o maior pecador e que Deus é mau. Esse Deus aqui é mau, mas é o Deus de Pedro. O Deus de Paulo aqui, o Deus de Paulo, voltando lá para ficar bem entendido, né? Para você nunca mais duvidar das Escrituras. Nunca mais você vai dizer... E diz, você não vai encontrar, irmão Vão, um versículo sequer no novo pacto dizendo que Deus fez algo errado, que Deus, que pessoas não foram enganadas, que pessoas rejeitaram a Cristo, que foi Deus. Você não vai encontrar um versículo. Eu já lhe falei mais de 4 versículos. Eu já falei que Jesus disse isso, Pedro disse isso. Agora vamos voltar. Aqui, ó, a você que duvida da soberania de Deus, foram destinados. Escreve aqui que isso aqui é fora do contexto, que isso aqui não está escrito, que isso aqui é a antiga aliança, antigo pacto, que isso aqui é Moisés. Escreve aí. Vamos voltar aqui para João, para Paulo, Romanos, capítulo 1, 11, versículo 18, versículo 8. Olha o que é que Paulo diz. Versículo isolado. Texto fora do contexto. Isto é uma heresia. Irmão, não assiste o canal do irmão Van, porque senão você vai crer na verdade. Como está escrito, Deus, Paulo abre logo o leque. Paulo aos Romanos, viu? Que não é antiga aliança, não é Moisés, não é lei, não é antigo pacto. É novo pacto, nova aliança, é graça pura. Como está escrito, Deus lhes deu um espírito de entorpecimento, olhos para não enxergar e ouvidos para não escutar, até o presente dia. Quem disse isso?
Paulo, se você, meu irmãozinho, que diz que eu não sou da graça, eu posso não fazer parte desse sistema da graça de vocês. Não, eu não defendo toda teologia dos irmãozinhos da graça. Não, eu já disse, defendo Bíblia, Escritura e soberania de Deus. Agora, se você não crê que isso aqui foi Paulo que escreveu, se você não crê que Paulo disse isso aqui, escreveu a Roma o que Isaías, confirmando o que Isaías disse, que Deus, que foi Deus, Yahvé, não foi Moloque, Yahvé, deu um espírito de entorpecimento, olhos para não enxergar, ouvidos para não escutar, até o presente dia, para que eles não fossem salvos. Se você não crê dessa forma, para você, Deus é mau, injusto e pecador. É ou não é? É. Quando você crê que foi o Deus de Paulo que fez isso, que ele é soberano, que ele é quem controla o bem e o mal, que ele predestinou pessoas para serem salvas e outras não, porque o poder é dele, que ele é quem empobrece e enriquece, que ele faz descer a sepultura, que ele tira da sepultura, que é ele que fere, é ele que sara. Se você não entender que vem de Deus, quando você entende isto, meu irmão, que é Deus que opera isso, aí você diz, a glória é dele, o poder é dele, a majestade é dele, o domínio é dele, a força é dele, tudo vem dele, para ele, por ele e para a glória dele. Aí você, meu irmão, descansa, dorme tranquilo, acorda cheio, de uma esperança que o seu dia está nas mãos desse Deus soberano e que nada pode lhe alcançar, nada pode lhe tocar, nenhum mal chegará à tua tenda se não for da vontade dele. Podem preparar qualquer mal, o mal da carne, o mal das pessoas, o mal do mundo, seja qual for o mal, meu irmão. Mas se Deus disser, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 mal à tua direita, e tu não serás atingido, tu sai, tu entra, tu volta, tu viaja, tu entra num supermercado, passa no meio de balas perdidas, de facadas, de brigas, você viaja de trem, de avião, de ônibus, de barco, de bicicleta, anda na rua, faz sua caminhada, você vai ter 10 filhos se for da vontade de Deus, e nenhum mal chegará à tua tenda. Você crê nisso? É o Deus de Paulo. O meu Deus não é mau. O meu Deus não é injusto. O meu Deus não é pecador. O meu Deus é soberano. Deixa teu like aí. Escreve. Próximo estudo é este aqui, ó. Próximo estudo. Será que você aceitaria e acreditaria e seguiria alguém que dissesse isto aqui, ó? Meu Deus, o Deus que eu sirvo, amou um e odiou o outro. Você veria essa pessoa? Você aceitaria o testemunho dele? Você iria crer nos escritos deste homem aqui, de Paulo? Sim ou não? Próximo estudo. Você não pode perder. Se inscreva no canal, deixa o like aí, comenta aqui para a glória de Deus. O Deus soberano é este aqui, ó, que fez isto aqui, ó. Ele faz em quem ele quer, ele opera em quem ele quer, conforme seus planos, seus projetos e seus propósitos. Paz do Cristo eterno.